moçada, sejam bem-vindas. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Eu espero que você esteja acompanhando. E na semana passada, a Enilda, uma das nossas irmãs, me mandou uma foto dela fazendo as anotações do estudo. E esse é um ótimo conselho que eu quero dar para você também. A gente não tem como decorar tudo que está sendo estudado aqui, então é importante que você faça suas anotações, que você guarde os links, para no momento futuro, quando você quiser relembrar esse assunto, ou quando alguém te perguntar sobre um dos atributos de Deus, você saiba onde procurar e você saiba o que responder também. Então, faça suas anotações, guarde tudo aí que é bem importante. Nós temos estudado sobre os atributos comunicáveis de Deus e até aqui a gente já falou sobre a espiritualidade, o conhecimento, a sabedoria, a veracidade, a bondade, o amor de Deus. E na semana passada nós falamos sobre a misericórdia, sobre a paciência e sobre a graça de Deus, que expressam um pouco mais sobre o atributo de bondade de Deus. Deus é misericordioso e paciente conosco exatamente porque Ele é o único que é bom. E diante da sua misericórdia e da sua paciência, então Ele estende a sua graça também sobre a nossa vida. A gente tem condições de usufruir dessa graça por pura misericórdia realmente do nosso Deus. E hoje nós vamos falar sobre a santidade como um dos atributos comunicáveis de Deus. Deus é santo. A gente fala isso com bastante frequência, né? Mas o que significa dizer que Deus é santo? Como é que a gente olha isso? Como é que isso se torna prático na nossa vida? E como é que esse atributo pode ser comunicado a nós? A santidade é um dos atributos, talvez um dos assuntos mais extensos que a gente tenha para trabalhar. Mas a gente vai fazer um resumo do resumo aqui e eu espero que, para além desse estudo, você possa procurar ler livros e procurar saber um pouquinho mais para poder agregar ainda mais a esse estudo, porque realmente aqui a gente tem um tempo limitado e a gente vai falar só aquilo que é realmente possível e importante. O que é importante, né? A palavra hebraica para santo significa separar, cortar. Talvez você já tenha escutado isso. Quando a gente vai para o grego, no Novo Testamento, equivale também a esse sentido de algo que está separado. O sentido da santidade de Deus fica bem explicada para nós e de maneira até bem prática, eu creio, principalmente através dos relatos do Antigo Testamento. Se você lembrar, várias coisas, quando a gente olha para quando o povo de Israel começa a se tornar um povo que está sendo escolhido por Deus, que está começando a se formar, né, como um povo realmente separado por Deus, eles têm o templo, o tabernáculo e várias coisas nesse processo, então são separadas para um uso exclusivo de coisas que têm a ver com o serviço do Senhor. Então eles tinham vestes sacerdotais que eram santas, eles tinham lugar para preparação dos sacrifícios que era santo, eles tinham vasos, utensílios, a própria arca do Senhor, né? Tinha um lugar específico chamado Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote poderia entrar, lembra? Então, quando a gente olha para essas coisas, o sentido que a gente consegue entender é que é como se Deus estivesse dizendo para a gente, ó, eu não sou como um de vocês, vocês simplesmente não chegam para mim como se eu fosse igual a vocês, não, eu sou um ser santo. Então, é preciso que vocês se purifiquem, é preciso que vocês se santifiquem para se achegar a mim. E Deus, então, dá esses meios para que isso aconteça. A gente vê, então, esses meios sendo dados através dessas coisas todas, né? Que são citadas para a gente lá no Antigo Testamento. Essas coisas que eram santas davam ao povo a noção da santidade do Deus que eles serviam. Deus é diferente, é separado de qualquer outra coisa da criação, é um ser único e na sua essência ele é glorioso, ele é majestoso, ele é perfeito em tudo. Ele, além do padrão de santidade, ele é o único que de fato é santo, tão distante de qualquer outra coisa, né? Tão superior a qualquer outra coisa criada. A santidade de Deus reflete quão incomparável é o ser Deus. E é por isso que quando nós nos chegamos a Deus, isso exige de nós temor, reverência, humildade. Quando a gente olha para o relato lá do encontro de Moisés com a sarça ardente, eu não sei se você lembra desse episódio, então Moisés está se aproximando da sarça que ele está vendo ali, pegando fogo e tal, e Deus então alerta ele, ó, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar onde você está é terra santa. Então, a questão ali não era que a sarça por si mesma era santa, ou que a terra por si mesma era santa, não tinha a ver com a presença do Deus santo. Então, Deus está falando para Moisés, ó, Moisés, cuidado como você se achega, porque aqui a coisa você está diante de uma manifestação do Deus que é santo, eu sou santo e você precisa ter cuidado como você se achega, você precisa se reconhecer, né, quem é você e quem sou eu.
Que você é o pecador, que você é a criatura, e eu sou o Deus criador de tudo, o Deus santo. Então, essa santidade, ela é expressa pra gente, pra gente tentar compreender quem é o nosso Deus. A gente precisa ter isso em mente. Que o nosso Deus, ele é algo muito diferente de nós, a sua santidade é algo que a gente não consegue entender, mas que exige de nós certos cuidados, no sentido de que a gente não simplesmente se achega a Deus sem entender que nós não precisamos de nada para isso. Não, nós precisamos de muitas coisas, mas graças a Deus, Deus nos dá os meios pelos quais nós podemos nos achegar a Ele. A santidade de Deus, para além de refletir, então, o ser Deus como um ser maravilhoso, diferente de qualquer coisa, separado de qualquer outra coisa, ele também fala para a gente sobre um atributo moral. Por isso, Deus está separado de todo mal moral, inclusive do pecado. E a gente entra aqui nessa história, né? Porque Deus é santo, o nosso pecado nos separa dele. Nós não somos compatíveis com a santidade do nosso Deus. Então, como é que fica? Se Deus é santo e nós somos pecadores, a gente não tem como se achegar a esse Deus. E o que acontece? Deus, então, cria esses meios. Ele criou esses meios através dessas questões que eu citei aqui do Antigo Testamento, dessas coisas santas, dos sacerdotes, dos sacrifícios. E Deus nos dá isso também através do sacrifício de Jesus, que vem como a única possibilidade de nós termos comunhão com Deus, que é um Deus santo. Então, a gente não se achega a Deus do nada. A gente só se achega a Deus porque nós temos o sacrifício de Jesus entre nós e Ele nos dizendo que é possível que isso aconteça. Isaías teve uma visão e lá no capítulo 6 ele fala que ele viu serafins e os serafins proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. A ideia de que Deus é algo que é maior que os anjos o proclamam, e os próprios anjos entendem que Deus é santo, santo e santo, não basta uma vez, isso tem que ser colocado mais vezes, tem que ser enfatizado, né? É algo até fora da capacidade de ser expresso realmente. Deus é santo e isso o separa. O diferencia de qualquer outro ser. A sua autoridade, o seu poder, a sua perfeição, sua majestade afirmam ainda mais a sua santidade. E a pergunta que a gente tem que se fazer, vendo esse atributo em Deus, nós enxergamos nosso Deus como Deus santo? Há temor da nossa parte quando nós nos achegamos a Deus? A humildade da nossa parte, a reverência da nossa parte? A gente consegue olhar para o nosso Deus e não saber o que falar diante da santidade do nosso Deus, de nos sentirmos envergonhados diante da santidade do nosso Deus, de sentirmos que precisamos dele, porque nós não somos compatíveis com a sua santidade. Isso está claro para nós? Será que a gente consegue ver o nosso Deus como esse Deus santo, santo, santo? E como é que a gente pode entender esse atributo sendo comunicado, então, para nós? Esse atributo nos é comunicado porque Deus nos chama à santidade. Ele tem chamado o seu povo desde o começo à santidade. Em Levíticos, no capítulo 20, Deus fala através de Moisés ao povo de Israel: vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e eu os separei dentre os povos para serem meus. Jesus, na sua oração, um pouco antes da sua crucificação, também pede ao Pai: santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Pedro, na sua primeira carta, também fala: santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês e estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da vossa esperança, da esperança que há em vocês. Paulo escreve à igreja de Tessalônica: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. E tantos outros versículos que a gente poderia citar aqui que falam dessa necessidade de nós sermos santificados. Nós só temos relacionamento com Deus porque Deus nos permitiu esse processo de santificação, começando pela salvação através do sacrifício de Jesus, mas isso é um processo que continua na nossa vida. Quando nós olhamos para o cristianismo, nós temos que entender que ele tem seu começo e sim o fim em Deus, e que Deus nos chama para a santificação para que ele seja glorificado acima de tudo. É isso que Deus quer para nós. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, a santificação não é uma opção, como muitas vezes a gente a coloca, né? Não, é uma ordem, nós não temos opção, nós precisamos buscar a santificação na nossa vida. J.C. Ryle, ele tem um livro chamado Santidade, que eu indico muito, se vocês puderem ler.
Ele explica bastante sobre a questão de santidade de forma bem prática, bem fácil de entender. E ele fala assim lá: a verdadeira santidade não consiste apenas em crer e sentir, mas em realizar e suportar em uma demonstração prática da graça ativa e passiva. O que ele está dizendo aqui, ó, que não tem só a ver com aquele momento do louvor, onde a gente meio que se sente abduzido e vai para uma outra esfera. Não, tá para além disso. Né? Ele continua falando, tem a ver com o nosso linguajar, nosso temperamento, nossas paixões e inclinações naturais, a nossa conduta para como pais, como filhos, como patrões e empregados, como esposos e esposas, como governantes, como cidadãos, a nossa maneira de vestir, o uso que fazemos do tempo, do nosso dinheiro, a nossa conduta nos negócios, o nosso comportamento na saúde, na enfermidade, na riqueza e na pobreza. Tudo faz parte daquilo que os escritores, impelidos pelo Espírito, tratavam. Ele está falando aqui da questão da santidade. Tudo isso que a gente leu, desde Moisés falando com o povo, até Josué, que também chamou o povo à santificação, né, antes da guerra, até o próprio Jesus falando, depois Paulo falando, Pedro falando, tantos outros falando. O que o Riley está nos lembrando é que essa nossa chamada à justificação, essa coisa sendo enfatizada para nós em tantas coisas na Escritura, nos leva a entender que isso tem a ver com a nossa vida prática, tem a ver com o nosso dia a dia. A santificação vai ser expressa na forma como a gente se relaciona, como nós fazemos negócio, como a gente vê a saúde, como nós suportamos questões difíceis que passamos, conjugais, financeiras, problemas de saúde, como nós suportamos e lidamos com as coisas. Tudo isso tem a ver com o nosso processo de santificação. Não tem a ver só com o que a gente sente, tem a ver com o que nós somos e com o que nós temos feito. Há muito que a gente podia falar sobre santidade, minhas irmãs. Como eu falei, é um assunto bem extenso, a gente não vai ter como terminar por aqui, né? Tudo que a gente tem para falar. Mas é um assunto bem esquecido e a gente tem que entender que ele é de suma importância. Por quê? Porque não há proximidade de Deus sem santificação na nossa vida. Se nós não buscamos santificação, nós estamos longe do Deus, porque Ele é santo. A nossa maneira de viver precisa ser condizente com a santidade do nosso Deus. As nossas palavras, as nossas ações, os nossos sentimentos são compatíveis com o Deus que nós declaramos santo? Essa semana o convite que eu faço é que a gente busque entender melhor o que é a santificação. Que a verdade das Escrituras, que essa verdade penetre na nossa vida e traga santificação para a nossa vida. Deus é santo e Ele tem nos chamado ao processo de santificação. Ele tem nos chamado à santidade, sem a qual, como diz o autor de Hebreus, ninguém verá a Deus. E a minha oração é para que eu e você possamos ver Deus, porque nós estamos buscando santificação para a nossa vida. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Não é um processo fácil, mas está disponível e isso nos alegra muito, isso permite que a gente corra atrás. Então, bora lá, vamos correr atrás desse processo de santificação. Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima semana.